Povo de Deus, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por este dia tão importante, tão precioso que o Senhor nos deu. Pela manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. Por tudo que o Senhor fez hoje aqui neste lugar. E sei que vai continuar fazendo. Porque este culto é um culto de milagres. Eu tenho certeza que o Senhor há de operar curas aqui hoje. Libertação, salvação. E nós vamos ter aqui as tuas maravilhas e sinais prometidos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós te damos licença. Tu tens toda a autoridade para se mover em nosso meio e fazer o teu querer e a tua vontade. Opera aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus. Com a autoridade e poder que o Senhor dá, eu repreendo toda a retaliação, toda a perturbação, eu repreendo toda obra do mal, eu repreendo toda obra maligna, em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Aqui nesta igreja só tem uma estrela, e essa estrela é o Senhor Jesus. Tu és a única estrela neste lugar, e nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, declaramos que tu és santo, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Ser exaltado, Jesus, ser exaltado. Nós te adoramos e te glorificamos. Aleluia. Glória a Deus. 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 Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Quero ler um texto bem conhecido de todos. Só para dizer para você que estar próximo do Senhor vai trazer sempre milagres e bênçãos. Quando a gente está próximo do Senhor, quando a gente deixa o Senhor se aproximar de nós, com certeza milagres vão acontecer. 19, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem. Queria que você repetisse esse versículo comigo, o 10. Por favor. Porque o filho do homem veio. Vamos melhorar isso? Vamos lá. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga quem achou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja que Jesus se oferece para estar na casa de Zaqueu. Eu acho que Zaqueu não esperava por isso. Talvez ele achasse que ele jamais seria chamado, ou escolhido, ou alcançado por Jesus. Já que ele era rejeitado por todo mundo, ele achava que Jesus não ia fazer isso. Mas eu gosto muito desse texto,
de vez em quando eu leio porque nos faz lembrar que o Senhor nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele que disse, eu vou na sua casa, eu quero entrar na sua vida. E se a gente aceita como aceitou Jesus, com certeza vai acontecer milagres e bênçãos. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a vida e a família de Zaqueu foi transformada. Onde Jesus realmente entra, onde Jesus realmente está, tem que acontecer mudanças e milagres. Não é possível estar perto de Jesus e permanecer do mesmo jeito. Não é possível, querido. Não é possível sentir o amor de Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como. Você sentir esse amor, você sentir que é amado, no meio de tanto desamor, você sentir que é amado e continuar do mesmo jeito. Não tem jeito. Não tem como. Zaqueu se sentiu amado. Zaqueu se sentiu, todo mundo murmurou, todo mundo criticou, mas Jesus não se importava com isso. Talvez Zaqueu se importasse, mas naquele dia nada mais importava, porque Jesus estava ali. Não importava mais nada, não importava mais ninguém, nada mais importava. Importava que Jesus estava na casa dele. E aí, irmão, quando Jesus entrou na sua casa, tudo mudou. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo muda. É por isso que às vezes as pessoas me criticam quando eu falo, Jesus não entrou na nossa vida. Porque não tem como permanecer do mesmo jeito. Não tem como ser do mesmo jeito. Depois que Jesus entra em nossa vida e em nossa casa. Foi muito que eu passei muito lindo. E isso pode acontecer na sua vida, na sua família. Basta você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar lá na sua casa. Sua vida vai mudar. Tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa. Quando você sente esse amor. Quando você sente esse amor. Irmão, eu queria tanto explicar isso. Mas eu não consigo. Como é que é isso? Não tem como ser, não tem como ser a mesma pessoa. Quando você sente o quanto você é amado. O quanto você é especial. Porque eu digo isso? Porque ele derramou todo o seu sangue por você. Todo. Então não resista. Não deixe a sua família perecer. Porque quando a gente resiste a Jesus, a gente também coloca em risco a nossa família. Porque se a gente aceita Jesus, ele vai entrar em nossa casa, através da gente. E fazer a obra. Então se você resiste, você ainda está impedindo que a sua família seja alcançada. Então, abra o seu coração. Assim como Zaqueu fez, a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria. Com alegria. Então receba Jesus com alegria e convida ele para entrar na sua vida e na sua casa. As coisas vão mudar. Só não mudaram ainda. Porque você conhece Jesus. Você conhece a sua história. Você sabe que ele morreu, que ele ressuscitou. Você até admira Jesus. Mas você não deixou ele entrar na sua vida. Você admira a história de Jesus. O mundo todo admira. Mas daí a dizer, Jesus toma conta de tudo. Jesus muda a minha história, é outra história. É outra história. Então, deixe de só conhecer a história de Jesus e passe a amá-lo como ele te ama. Apesar de que você nunca vai conseguir isso. Porque o amor que ele tem por você é incondicional, é inexplicável. É inexplicável. Amém, querido? Chama a igreja. Obrigado dos irmãos que estão de pé. Vamos. Vamos fazer uma oração. Mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos nesse momento no qual tua palavra será fixada. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Mais uma vez, que o Senhor cresça e diminua e que a tua palavra possa alcançar o objetivo pela qual ela foi enviada. Alcança os nossos corações.
Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não falar, as minhas palavras não têm poder algum. Mas se o Senhor agir, se o teu Espírito operar grandes coisas, eu vivo nessa expectativa de que o Senhor possa operar grandes coisas. E eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então faz o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus já tem falado, irmãos, grandemente, e eu vou continuar falando. E eu tenho observado que Deus tem falado bastante sobre o Espírito Santo. E é esse o tema que eu quero falar um pouco nessa noite. Amém? Continuar falando sobre aquilo que é mais precioso na vida do cristão, que é o Espírito Santo. Amém? Diga comigo então, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Por que eu pedi para os irmãos repetirem isso? Porque a glória é a mesma para os três. O Espírito Santo, o Pai e o Filho são uma, a Trindade. E nós devemos honrá-los e lembrar de adorá-los. Igualmente, eu sempre gosto de glorificar o Espírito Santo, falar com Ele como uma pessoa que Ele é. Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Deus já tem falado aqui grandemente. E nós ouvimos hoje no batismo que a todos quantos receberam a Jesus, confessaram a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E ninguém, outra passagem diz, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então significa que todos que receberam a Cristo, já receberam então o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que convenceu, né, a você que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Então, assim eu quero deixar bem claro para os irmãos. Nunca se esqueça que o Espírito Santo habita em você. Se você está aqui é porque Ele te convenceu um dia. Se você está aqui é porque Ele está trabalhando ainda na sua vida. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. É um versículo bem conhecido, que o Senhor tocou no meu coração, eu já vim pensando nele há muitos dias. E quanto mais se fala do Espírito Santo na igreja, mais eu me alegro com ele. E a palavra diz assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, o Espírito humano, que somos filhos de Deus. Se encaixa com aquilo que foi lido aqui, falado no começo, que quando você recebeu Jesus como seu Salvador, você foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E o Espírito Santo testifica isso, que você é filho de Deus. Quando eu li esta palavra, irmãos, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, eu fiquei entusiasmado, mais ainda apaixonado pelo Espírito Santo e motivado a tentar levar os irmãos ao mesmo sentimento. Que sentimento, pastor? O sentimento de cada dia mais se apaixonar pelo Espírito Santo. Amar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Procurar conhecê-lo e entendê-lo como a pessoa que ele é. E a leitura dessa passagem me levou a me aprofundar na busca de conhecer melhor também o espírito humano, pois a palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, com o espírito humano. Muito obrigado. Entender melhor esta relação entre o Espírito Santo e o espírito humano, esta conexão, essa possível conexão que pode existir entre o Espírito Santo e o espírito do homem. Eu gostaria de ler este mesmo versículo em outras traduções aqui, rapidinho. Romanos 8:16, para os irmãos terem uma percepção melhor do que a palavra está dizendo.
Romanos 8,16. Na versão King James diz: pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na nova versão transformadora diz assim: pois o seu Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Na nova Bíblia Viva diz assim: o próprio Espírito fala no íntimo do nosso espírito, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E por fim, a nova Bíblia Viva, aliás, a Bíblia, a mensagem diz: o Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos que somos Pai e filhos. Todas essas traduções, esses adjetivos a testificar, que é o versículo original que nós lemos, ali também, o Espírito testifica, todos esses adjetivos nos levam a ter uma melhor compreensão e uma certeza de que há um relacionamento e uma conexão entre o Espírito Santo e o nosso espírito. Preste bem atenção e entenda isso, irmãos, porque é justamente este o ponto que eu quero enfatizar. Já foi muito falado que nós somos filhos de Deus, quando aceitamos Jesus, passamos a ser filhos de Deus, mas o que me chama a atenção é este ponto. Como é possível haver esta conexão entre um Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor do Universo, um Deus vivo, com o homem através do seu Espírito Santo, com o nosso Espírito através do Espírito Santo, nós sendo tão pequeninos, falhos, miseráveis, pecadores. É algo tremendo e maravilhoso quando passamos a entender isso. E se você prestar atenção nesse ponto, eu gostaria muito que você se apaixonasse pelo Espírito Santo e começasse a buscar Ele mais e mais, porque Ele é o elo de ligação entre você e Deus. O Espírito Santo é o elo que liga o nosso espírito a Deus. É Ele que testifica, é Ele que comunica, é Ele que fala no íntimo, é Ele que entra em contato conosco. E para compreender melhor esta realidade, nessa relação, eu gostaria de rapidamente explicar para os irmãos um pouco sobre o espírito humano. E para isso é necessário também explicar que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, que são partes inseparáveis um do outro. Eu sei que já foi falado isso, o pastor ensinou lindamente sobre isso esses dias atrás, mas eu vou repetir para a segurança de vós. O corpo, irmãos, nós bem sabemos que se refere à estrutura física. É o que podemos tocar, é o corpo físico, é onde habitam os órgãos, músculos, ossos, é a parte material do ser humano, é o invólucro. O corpo está sujeito à morte, à decadência, ele é mortal. E o corpo serve, irmão, como morada da alma e do espírito, permitindo que eles interajam com o mundo físico. Então, você tem um corpo, e este corpo é mortal. Você também tem uma alma. A alma se refere à mente, à emoção, aos desejos, à vontade. É a parte do ser humano que pensa, que sente, que deseja, que decide, que tem consciência de si. A alma, diferente do corpo, ela já é imortal e continua existindo após a morte do corpo. A alma, irmão, é a base, aliás, da personalidade do homem, dos pensamentos, dos sentimentos, dos valores de cada indivíduo. A alma permite que o ser humano estabeleça relacionamento com outras pessoas e também com Deus. Agora, o espírito. O que é o espírito humano? Ele se refere justamente à conexão com o divino, a consciência de Deus e a capacidade de receber a vida de Deus. O espírito o espírito humano é a parte que recebe o Espírito Santo, permitindo uma conexão profunda com o Pai. O Espírito permite que o ser humano se comunique com Deus e vivencie uma vida espiritual.
E é interessante que cada parte influencia a outra. Se você ficar doente do corpo, seu espírito, sua alma padece, sofre. E as emoções também, a sua alma, se ela estiver doente, ela influencia na saúde do corpo e também do espírito. E o espírito guia a alma e o corpo. Está tudo interligado. E há uma relação muito íntima entre o espírito e a alma do homem. Porque é ali que há a conexão e a transmissão de informações. Por fim, eu quero deixar algumas passagens bíblicas para comprovar isso. Rapidamente, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique totalmente. E aí entra o vosso espírito o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está sendo falado sobre os 3 elementos que estou citando: o corpo, a alma e o espírito. Em Hebreus 4:12 também fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja aí que a palavra ela é poderosa, ela consegue penetrar e dividir a alma do espírito, a alma e o espírito. Ela alcança esses pontos. Mas por fim, tendo aprendido sobre o corpo, alma e espírito, espero que tenha sido claro, e que vamos focar agora no nosso espírito, no espírito humano, para os irmãos poderem entender e saber o que fazer para que o Espírito de Deus venha se comunicar livremente com você. O nosso espírito, como eu já disse, é a ligação com o mundo espiritual. É parte de nós que pode ter essa comunhão, essa amizade, esse relacionamento com Deus. É o Espírito que nos dá a vida, o Espírito humano. Mas qual é a origem do Espírito humano? Aí a história começa a ficar mais legal. Em hebraico, a palavra Espírito também significa vento ou sopro. E quando Deus soprou a vida no homem, significa que lhe deu um Espírito. Você pode conferir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se você não quiser abrir, você vai me ouvindo, irmão, porque o tempo é curto. E a palavra diz assim, que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou. Soprou, que é o significado hebraico da palavra Espírito. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Então foi Deus que te deu um espírito. Diferente dos animais que são alma vivente, você tem um espírito que é o que conecta você com Deus. Em outra passagem, diz assim, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, para provar que o teu espírito é imortal e que foi dado por Deus, diz assim: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o espírito que habita em você, que há em você, foi dado por Deus. Por que Deus fez isso, né? Porque Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo com o homem. Deus sempre quis estar próximo do homem. Ora, irmãos, o espírito é o elo entre o homem e o mundo espiritual. Ele veio de Deus, como nós lemos. Por isso que lá em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. E é necessário que os que o adoram, o adorem no espírito e em verdade. Ou seja, você consegue adorar verdadeiramente a Deus quando você ativa o seu espírito na adoração, porque ele é o elo com Deus. Pastor, como eu faço isso? Quando você, irmãos, conseguir entender e discernir dentro de você
Onde está o espírito humano, onde o seu espírito está agindo, onde ele está operando, você vai conseguir uma conexão e uma ligação muito íntima com Deus. Isso é cada dia mais trazido a nós quanto mais nos dedicamos a Deus e nos envolvemos com Ele. Porque aí nós voltamos à essência do ser humano que Deus criou, a essência do homem sem pecado. Mas nós vamos ainda avançar. Vamos entender um pouquinho da história da relação do Espírito Santo com o homem, de Deus com o homem. E para isso nós precisamos voltar lá em Adão, em Gênesis 1:26, que a palavra diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Todo mundo conhece essa palavra. Quando a palavra diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é que Deus, irmãos, Ele criou o homem parecido com Ele. Deus, Ele criou o homem tanto fisicamente parecido, porque Deus não é como um bezerro, como um elefante, como... Não, Deus, a imagem, a semelhança de Deus é de um homem. E nós somos criados à imagem e semelhança dele. Somos parecidos com Deus. Ele nos criou assim, com a inteligência, com o discernimento, com o livre-arbítrio, com a capacidade de pensar, de agir. E quando Deus criou Adão, irmãos, os irmãos conhecem a história e muitas vezes é pregado sobre isso. Deus, Ele tinha um relacionamento íntimo com ele. Ele vinha todos os dias na viração da tarde para a noite, para conviver com o homem. Se você ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você lê em 5 minutos, parece que a história foi muito rápida, né? Mas se você buscar a Deus e começar a querer entender, você vai parar e pensar e vai entender que não foi tão rapidinho assim, até a queda. Deus conviveu muito com o homem. Deus criou o homem, colocou ele no jardim e trouxe os animais para ele dar nome. Deus, ele se encontrava com o homem, falava com o homem, convivia com ele, uma relação de pai e filho. Porque diferente de tudo, Deus criou o homem do pó da terra. Ele mesmo, o próprio Deus, formou o homem e soprou, como nós lemos, o espírito, o fôlego de vida nele. Sabe que essa relação, é claro que agora a gente vai entrar na área de conjecturações, mas alguns teólogos, por exemplo, um teólogo americano, Hank Hanegraaff, ele acreditava, inclusive, até que Adão tinha superpoderes. Isso também foi falado por Danny Hinn, Marcos Feliciano, talvez outros. Eu também posso falar, não sei se é verdade, se é não, porque isso aí ninguém sabe. Nós só vamos descobrir quando nós chegar lá no céu. Aí nós vamos perguntar para Adão, né, como é que foi, como é que aconteceu. Quando chegar lá, inclusive, é bom pegar o Rogério, que é mais forte, o outro irmão que é mais forte, para nós dar um puxão de orelha em Adão, né? Porque ele que pôs nós nessa enrascada aqui, né? Se ele não tivesse pecado, talvez nós estaríamos vivendo um paraíso aqui na Terra. Mas tudo bem. Adão, irmãos, esses teólogos, eles acreditam, e eu creio que para Deus tudo é possível, que Adão tinha até superpoderes, porque Deus deu a ele a capacidade de dominar sobre todos os animais, os répteis, as aves, os animais marinhos. E realmente, se a gente começar a viajar nos pensamentos, Adão podia até, quem sabe, respirar debaixo d'água, porque como é que ele ia lá dominar sobre a baleia, sobre o tubarão? Adão, quem sabe, poderia voar, porque como ele ia conhecer bem a vida da águia, lá no alto do topo do monte. E eu fico imaginando essa relação, como poder ter sido entre Deus e Adão. Quem sabe Deus chegava à tarde e conversava com Adão e falava, vamos dar uma volta. E ali ele voava. Quem sabe Deus levava ele até fora do planeta para mostrar as estrelas. Não me achem um herege, irmão. Porque para Deus tudo é possível. E nós vamos entender tanta coisa que nós somos tão ignorantes hoje, só quando nós chegar lá. Mas se Deus fala no Salmo que Ele conhece todas as estrelas, chama elas todas pelo seu nome, quem sabe Ele não pegava Adão e falava, vamos lá, vou te mostrar uma estrela aqui que eu tenho um nome tal. Vou te mostrar uma constelação aqui. Porque era uma relação pai e filho. Eu fico imaginando o ciúme de Satanás por conta dessa relação.
Porque diferente dos outros seres, dos anjos, querubins, serafins, Deus criou o homem com um livre-arbítrio, uma capacidade de interação com ele diferente. Por fim, irmãos, o Espírito de Deus, aliás, tinha uma relação, uma ligação, uma conexão plena com Adão. Mas aí veio a queda. E a queda, os irmãos conhecem a história da serpente, de Eva. E o que me chama a atenção, dentro de todo esse contexto, falando de conexão entre Deus e o homem, é que em Gênesis 3:9, Adão e Eva já tinham caído. A palavra diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10 diz: e o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Na minha concepção, eu ouvi uma tese, eu vou transmiti-la para os irmãos, mas na minha concepção, não faz muito sentido Adão ter tido medo porque estava nu. E eu ouvi a seguinte linha de raciocínio: o medo que Adão sentiu foi porque foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus. Quando eu digo ouvir, é ouvir com o ouvido, porque a relação de Deus e Adão era falando ao Espírito. Sabe telepatia que a gente vê nos filmes? Troca de pensamentos. Deus é Espírito, Adão foi criado e dado o Espírito, a centelha divina dentro dele. Quando Deus visitava Adão todos os dias, não precisava abrir a boca e falar, ele só comunicava de espírito para espírito. E quem já leu a Bíblia sabe que a voz de Deus é como um trovão. Fica imaginando Adão depois de ter pecado, já estava meio assustado, aí de repente veio uma voz, como um trovão, aquele barulho que ele nunca tinha ouvido. Na minha concepção, estou conjecturando, e faz muito sentido na minha concepção. Então ele se assustou e teve medo. Sendo isso ou não, como eu disse, nós vamos perguntar para Adão depois isso, quando nós chegar lá. O que interessa nessa história é que a conexão entre o homem e Deus foi quebrada. Porque Adão foi expulso do Éden e teve que viver longe, afastado de Deus. E ali, irmãos, os irmãos sabem o motivo dessa quebra de conexão. Isaías também falou sobre isso, em Isaías 59, capítulo 2, que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. É o nosso pecado, é o pecado. É a única coisa que separa a gente de Deus, é o pecado. Mas Deus, irmãos, sempre tentando, desejando se conectar novamente com o homem, procurando homens conforme o coração dele. Teve alguns, teve Enoque, que andou com Deus, teve Noé, que ouviu a voz de Deus, teve depois Abraão, que foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus novamente, Deus tentando restabelecer a conexão novamente. Teve, assim, Abraão e a promessa para ele como pai da fé, Isaac e Jacó dando continuidade e falando com Deus, sendo representantes de Deus. De Jacó, as 12 tribos de Israel, José no Egito, Moisés depois, Moisés trazendo a lei, e Deus mais uma vez tentando um relacionamento íntimo e querendo trazer o ser humano para pertinho dele. Falou: eu vou criar um povo só para mim, um povo meu, exclusivo meu. Cria a nação de Israel, tira do Egito da escravidão e traz, prometendo uma terra que manava leite e mel, para que ali ele fosse estabelecido como um povo exclusivo de Deus, e ali ele fosse ser o representante de Deus para todo mundo. Mas os irmãos conhecem a história e sabem de tudo que aconteceu. Veio os juízes, veio os reis, e o Espírito Santo sempre trabalhando, Deus sempre agindo. O Espírito Santo visitava os reis, visitava os juízes, visitava os profetas, falava, instruía, querendo que o homem voltasse à comunhão e à relação com ele. Deus sempre tentando restabelecer a conexão. Aí eu acho bem legal
Depois de 400 anos de silêncio, período interbíblico, aconteceu tudo o que aconteceu com Israel, os irmãos conhecem a história. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, aparece um homem meio esquisito, que a pastora falou hoje sobre ele, João Batista, pregando no deserto. E ele vem e traz uma frase que me marcou também. Ele diz assim: eu na verdade vos batizo com água, que é o que aconteceu hoje com os irmãos que se batizaram, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, quando nós começamos a entender o que é o batismo, a pastora falou, eu vou repetir, que a palavra batismo vem do grego e a pronúncia é baptizo, e o significado é imersão, é mergulhar, é submergir. Em outras explicações também pode ser considerado como limpar mergulhando, como limpar submergindo, como lavar, limpar com água. E aí você pega esta palavra de João Batista, quando ele fala que Jesus estava vindo e ele vos batizaria com o Espírito Santo, e você troca ou batiza como que Jesus vos mergulhará no Espírito Santo. Jesus vos imergirá, submergirá no Espírito Santo. De lá nascer na Jesus vai te limpar, mergulhando no Espírito Santo, vai te purificar, submergindo você no Espírito Santo e no fogo. Oh, irmão, se você ouvir isso e não querer o Espírito Santo, você precisa nascer de novo, aceitar Jesus novamente. Se você, aleluia, não entender que o Espírito Santo, Jesus, ele veio, aleluia, para nos conectar de novo com o Pai, e ele trazer a nós a experiência de mergulhar, de ser mergulhado, igual os irmãos foram hoje, até o último cabelo da cabeça, no Espírito Santo. Oh, vocês se batizaram hoje. É isso que deve haver no seu coração, um desejo. Senhor, agora eu quero ser batizado no Espírito Santo. Assim como eu mergulhei nas águas, eu quero mergulhar no Espírito Santo. Assim como eu fui imerso nas águas, eu quero ser imerso no Espírito Santo. Eu quero que este Espírito, que é o Espírito de Deus, me leve a uma comunhão íntima com o Pai novamente. Aleluia. E Jesus nos faz a promessa do Espírito Santo. Em João 14, 16, 17 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, Ele foi enviado para estar conosco para sempre. Ele está em você desde que você aceitou Jesus, e estará em você, se você não jogar Ele para fora, para sempre. Eu fico imaginando o Espírito Santo no arrebatamento, porque Ele está aqui com a gente, subindo com a igreja, com os irmãos, chegando lá nas bodas com o Cordeiro, nos ares, Ele na frente de toda aquela multidão, chegando diante de Jesus e entregando você para Ele. Jesus, aqui está a igreja que você comprou com seu sangue. Eu estava com eles, agora eles estarão com você. Daqui para frente é contigo, Jesus. Daqui para frente você fica com eles, nós vamos ficar com eles. E só depois nós vamos voltar para a terra para reinar por 1000 anos. Oh, irmão, é uma pessoa que está dentro de você, é Deus que está dentro de você. O Espírito Santo é Deus dentro de você. Jesus faz a promessa do Espírito Santo também. E ele diz, continuando o capítulo 14, versículo 16 e 17 de João, diz assim: e o Espírito da verdade em quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Tá vendo, irmão? Não é minhas palavras, é a palavra de Deus. É Jesus que falou isso. O Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Eu quero que você saia aqui dessa noite com essa convicção de que você não é um ser comum. Você é o embaixador do céu aqui na terra. O Espírito de Deus, que é Deus, ele habita dentro de você, irmão. Habita dentro de você. Atos 2,38 diz: e Pedro disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, que é o que aconteceu hoje de manhã, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo, a imersão no Espírito Santo. Busque todos os dias da sua vida mergulhar, este mergulho, ser imergido, ser, aleluia, mergulhado no Espírito Santo. Porque você, irmão, como eu já disse, li agora mesmo, que o Espírito habita conosco. Isso também está comprovado em 1 Coríntios 6,19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, habita em vós, o qual tendes de Deus, foi Deus que te deu, e que não sois de vós mesmos. Também Romanos 8,9 diz: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas por fim, nós estamos falando da testificação que o Espírito Santo de Deus tem com o Espírito do homem. E que se o Espírito do homem habita em nós, se o Espírito de Deus habita em nós, e ele é o elo de ligação com o Pai, aonde nós temos colocado ele em nossa vida? Esse é o X, esta é a pergunta. Aonde você tem colocado o Espírito Santo na tua vida? Se vosso corpo, como nós lemos que o corpo é um invólucro, que ele é um recipiente da alma e do Espírito, e o Espírito Santo passa a morar em nós, coladinho no Espírito humano, aonde você tem colocado ele? Como assim, pastor? É muito simples. Se você só entende essa relação, essa conexão quando você está aqui no culto, significa que você coloca o Espírito Santo num quartinho aí dentro do teu coração e você só abre a porta para ele sair na hora que está aqui na igreja, para glorificar, para cantar. Mas e no resto do dia? E no decorrer de toda a tua vida? Será que o Espírito Santo ele está tendo liberdade dentro de você, que é o templo, que é a morada dele, para que ele faça o que ele quiser, para que ele comunique com o seu Espírito e ele realize a vontade do Pai em você? É isso que você precisa passar a entender e a buscar a partir de hoje. Será que o Espírito Santo está em você, no centro da sua casa, do seu corpo, da sua vida, quando você está na escola, quando você está na faculdade, quando você está no trabalho, quando você está no seu momento de lazer? O Espírito é santo, ele é Deus, e não funciona as coisas de Deus com as coisas do mundo. Se você está no seu lazer bebendo, fumando, fazendo o que não presta, falando palavrão, xingando, tudo que a palavra fala que é fruto da carne, que você pode ir lá estudar em Gálatas 5, você está trancando o Espírito Santo em algum lugar aí dentro de você e dizendo para ele: agora não é a sua vez, agora é a minha vez. Saiba, irmãos, que esta conexão ela é promovida por Deus através do Espírito Santo, é projeto de Jesus. Ele colocar o Espírito Santo em você para que o Pai possa ter acesso ao seu Espírito e agir na sua vida, é projeto de Deus para que Ele te conduza. Muitos de nós querem ser conduzidos por Deus. E a palavra diz em Romanos 8,14 assim: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Significa que o Espírito Santo ele pode nos guiar. Ele é Deus dentro de nós e pode nos conduzir. Nós não precisamos ser conduzidos pelas nossas emoções. Nós não precisamos ser conduzidos pela ira, pela raiva, pelas coisas do mundo. Nós podemos ser conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo. Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
mais uma vez reforçando que há possibilidade e é projeto de Deus que nós sejamos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus! E a palavra diz em Efésios 5,18, que eu acho que se encaixaria mais naquela parte que eu falei sobre o batismo, a imersão do Espírito Santo, que diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se embriague no Espírito. Mergulhe no Espírito. Se entregue a Ele. Pois bem, irmãos, para nós finalizar, porque a hora já está adiantada, há um perigo nisso tudo. Da mesma forma que o espírito humano é a porta de entrada para o mundo espiritual, no caso, o projeto de Deus, para o Espírito Santo de Deus habitar em nós e nos ligar a Deus, também ele pode ser a porta de entrada para outros espíritos, para o espírito do maligno, do concorrente, que quer nos afastar de Deus. E quando o espírito está afastado, o espírito humano, você está afastado do Espírito de Deus, é como se você estivesse morto. Porque Deus é a fonte da vida. Então, vigie, 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 porque você é um ser espiritual também, irmão. Você é corpo, alma e espírito. Não fique colocando diante de você qualquer coisa, não fique em contato com qualquer coisa. O mundo espiritual é real. Existe Deus e existe o diabo. Existe o Espírito Santo e o Espírito Anticristo. Cabe a você dar lugar para algum deles entrar. Eu espero que você decida ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Para finalizar, eu fiquei curioso em procurar, né? Eu sei que tem coisas que a gente nunca vai descobrir, né? Só quando chegar lá. Mas assim como a pastora já falou algumas vezes aqui no estudo bíblico, quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, ou quando Deus está nos usando alguma coisa, parece que sobe daqui, né? Uma coisa, né, pastor? E eu fiquei pensando, procurando, né? Mas onde habita o Espírito do homem? Onde que ele habita? Dentro do corpo, desse invólucro aqui. Claro que não há um consenso, não tem um homem que tenha a capacidade de responder isso. Mas algumas teorias acreditam que ele habita na mente, né? Em algumas crenças tal, acreditam que ele se localiza, o espírito do homem se localiza no cérebro. Outros acreditam que o espírito, a alma, se localiza no intestino, que, segundo a ciência, é considerado o segundo cérebro. Eu também sinto o que a pastora falou ali, eu acho que vem alguma coisa aqui de baixo. A pastora Valnice também fala, né, que subiu o meu entendimento. Então, e também, não sei se acontece com a pastora, quando a senhora consegue falar em línguas só com pensamento? Eu não consigo. Precisa fluir para sair. Dá a impressão assim que sai daqui, pastor. E eu lembro quando, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, quando eu me converti, você que sente o Espírito Santo aí, talvez vai se identificar. Eu lembro que logo que eu me converti, eu ia de a pé do bairro onde eu morava para a escola e começava a lembrar, estudava à noite do culto, indo, caminhando e sentindo o Espírito Santo de Deus. Eu não entendia direito o que era aquilo ainda, mas eu sentia uma coisa tão gostosa que vinha daqui de baixo, ia subindo. Eu não era batizado no Espírito Santo, não sabia direito, mas parece que vinha até aqui na garganta, dava um nó na garganta, é como se alguma coisa estivesse... Vamos usar um termo aí, chulo, que é feio, seria um vômito, saída de dentro para fora. Mas era uma coisa tão gostosa, na verdade né? Se você não sente isso, busque. O Espírito Santo, ele quer se mover dentro de você. Mas, dentro dessa teoria de onde habita o espírito humano, eu acredito que seja para baixo. Não sei se é no intestino aqui, mas eu acredito que seja por aqui. Não quero ser herege, pelo amor de Deus. Mas são coisas que nós vamos descobrir depois. Mas sendo aqui, em algum lugar aqui embaixo, eu acho que faz mais sentido também com o que está lá em João capítulo 7, 38, que a palavra diz assim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Correrão do interior de quem crê em mim, Jesus falando. Quando se fala correr do interior, hoje inclusive até vi um videozinho, um lugar tão bonito, um rio, tinha uma árvore
dentro do rio, e a fonte de água saía de dentro da árvore, uma coisa linda. E eu lembrei dessa passagem. E a gente fica imaginando que se uma fonte, ela sai de baixo, e ela tem que fluir por algum lugar, tem que sair. Também João 4,14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, o diálogo entre Jesus e a samaritana, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pastor que fala em línguas fluentemente, de variedade de línguas, sabe? Que flui, e se a gente der lugar, se torna um rio. Quando você vai falar da palavra de Deus, de Jesus, flui e há uma sensação, uma alegria grande dentro de você. Quando você vai fazer as coisas de Deus, flui e há um contentamento que nada nesse mundo traz. Por isso que o homem e a mulher mais feliz do mundo é aquele que está no centro da vontade de Deus, que faz a vontade de Deus. Porque flui de dentro dele. Você imagina uma fonte, que judiação seria? Uma fonte jogando água bonita, limpa, você ir lá e tampar ela, jogar entulho. É mais ou menos assim. Se você tampar a fonte que há dentro de você, com o pecado, com as coisas do mundo, com as coisas dessa vida, Jesus quer que essa fonte que Ele colocou dentro de você, o Espírito Santo, flua. Busque o batismo do Espírito Santo. Busque esse fluir. Busque, irmãos. O batismo, o Espírito Santo, eu já disse e repito, ele está dentro de você. E ele quer fluir. Ele quer fluir, ele quer jorrar para a vida eterna. Ele quer jorrar e revestir você. Ele quer, irmãos, aleluia, que esse poder, ele saia de dentro de você para fora, para alcançar sua família, para alcançar seus amigos, para alcançar o próximo, para derrubar as cadeias, quebrar grilhões, desfazer as obras das trevas. O Espírito Santo quer fluir dentro de você. Dá lugar. Busque, se apaixone por Ele, deseje Ele. Lembre-se, a partir de hoje, é o Espírito Santo que é o elo entre o seu Espírito e Deus. E se Ele habita aqui, ou não sei, Ele habita dentro de nós, pode ter certeza que Ele quer que o Espírito Santo esteja coladinho, unido ao Espírito do homem, ao seu Espírito. E aí, a partir daí, você vai ser guiado. E aí, a partir daí, você vai ser dirigido. A partir daí você vai acontecer igual o irmão Fábio contou o testemunho na quinta, que ele vai orar, e o Espírito Santo vai dar um sonho para ele. Aí, tem pessoas que falam assim: nossa, eu ouvi Deus. E aí você vai ouvir o Espírito Santo dentro de você, porque ele está aí, coladinho do teu Espírito. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Esses dias eu assisti um testemunho, passou até no domingo espetacular. O repórter falando, aquele repórter que tem, ele é deficiente, quem já viu ele? Tem uma mãozinha, um braço cortado. Ele foi fazer uma reportagem num lugar, numa cidade, em que uma serva de Deus, ela ouviu Deus falar dentro dela, que o prédio que ela morava ia cair. Você pode procurar no Google, tá lá no YouTube. E ela acordou, ela foi lá, o marido dela tinha uma oficina no primeiro andar, no térreo, já foi tirando as coisas e falou: esse prédio vai cair. Já foi ligando para o bombeiro, ligando para as autoridades, ninguém queria dar muito ouvido, mas desde cedo, até na hora do almoço, eles foram lá para vistoriar, chegaram lá e identificaram que estava prestes a cair. E ela conseguiu salvar o prédio inteiro, porque ouviu a voz de Deus dentro dela. Esse Espírito Santo de Deus, que é a conexão entre Deus e nós, no nosso Espírito, Ele quer falar, irmão. Ele quer falar com você, Ele quer te guiar, Ele quer te dirigir. Dá lugar. Deseje isso. Eu peço a Deus todo dia: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Tem pessoas que têm um dom, que têm mais facilidade. Deus tem os seus meios, Ele escolhe. Tem pessoas que têm o dom do Espírito Santo, é diferente. Mas todo ser humano pode receber esta direção e esta conexão com o Pai. Todos. Uns podem ouvir audivelmente, outros podem ouvir aqui dentro, porque é o Espírito testificando, se unindo, falando, dando testemunho ao Espírito humano. E o Espírito humano é ligado à alma, e aí vem na mente, vem as palavras, vem tudo, e ele fala. Então, meu amigo, minha amiga,
meu irmão, para concluir, todas essas argumentações são para que a gente se conscientize sobre o maravilhoso relacionamento com o Espírito Santo que nós podemos ter. Através desse meio de comunicação que Deus criou, através de Jesus ter restaurado isso, nos dando o Espírito Santo. Então você precisa desejar isso mais do que nunca. Só depende de você. Através da oração, através da constante busca, através do desejo de se relacionar com Ele. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Quanto mais você buscar, mais amizade, intimidade o teu espírito tiver com o Espírito Santo de Deus, mais você vai ouvir a voz dele. E Deus quer te usar para falar as coisas que o Espírito Santo quer falar para você, para transmitir, porque às vezes também Deus quer, o Espírito Santo quer falar com você para falar comigo, para falar com a pastora. É os dons, é a manifestação de Deus na igreja, que Deus falou, usou o apóstolo Paulo sobre os dons espirituais. É o Espírito Santo comunicando com você para comunicar coisas. Então, dá lugar. Isso vai começar a acontecer. Se você, eu também creio, se você crer, se você buscar, se você dar lugar, se você querer essa relação com Deus. Amém? Deixa eu parar. Que o Espírito fica aqui querendo que a gente fale, mas a hora é, né? Quer encerrar? Vamos fazer uma oração buscando o Espírito Santo de Deus? Vamos se colocar de pé. E aí nós já terminamos. Quem sabe agora você recebe o batismo do Espírito Santo? Não é eu que batizo, é Jesus. Se você quiser, você pode receber. Porque é Ele que batiza e Ele está aqui. Dá lugar ao Espírito Santo. Procure essa conexão aí. Procure sentir Ele. Fala, eu quero o que o pastor falou. Eu quero sentir isso que a pastora fala. Eu quero sentir essa presença, essa fonte jorrando dentro de mim. Ora aí do teu jeito. Busca aí do teu jeito. Fala com Deus, Pai, em nome de Jesus. Ouça agora os teus filhinhos. Espírito Santo, testifica no espírito dos teus filhos. Se o Senhor está nesta palavra, então faz eles sentirem agora o seu poder, a sua presença, Espírito Santo. Sentir algo que nunca sentiram. Espírito Santo, eu creio que o Senhor está vivo, está em nós. Então nessa noite, promova um fluir. Tira, se essas pessoas que estão aqui der lugar, Senhor Espírito Santo, tira o entulho, desentope, arranca da porta, da fonte, todo o entulho, todo o pecado, tudo que não presta, e começa a jorrar para a vida eterna. Começa a jorrar dentro de nós. Começa a jorrar dentro de nós. Vem, Espírito Santo, se mover dentro do coração desse irmão, dessa irmã, a ponto dela sentir uma alegria incontrolável, a ponto dela sentir a sua presença de forma especial, e fluir, e fluir, e fluir. Glorifique aí, eu vou te dar uns minutos para você glorificar. Glorifique e busque aí, eu não vou falar nada. Alá de torre mandela se direnimia. Alá de tu yesidera. Dá lugar, busca, irmão. É você e Deus, é você o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, por favor, eu quero. Manda-lhe, deixa fluir, irmão. Deixa sair pela sua boca. Fala, abre a sua boca e glorifique. Comece glorificando. Deixa sair de dentro de você essa alegria, este poder, essa graça. Você precisa abrir a sua boca e dar glória a Deus, e exaltar o nome do Senhor, e glorificar a Deus em voz alta. Você não pode se envergonhar do irmão que está do teu lado. Você não pode se envergonhar da sua família. Dê lugar ao Espírito Santo, porque Ele quer fazer esta fonte jorrar. Manda assim, lá de caleçu de lavandar. Este rache dele, manda tu mandar. Espírito Santo da verdade, flui nesses irmãos aqui agora. Flui, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.
Na ladeira de lá de manto, na ledezuia, xereha, cedere, manda lá, na classe de sule, manda lá. Deixa fluir, deixa fluir. Se Deus te der uma palavra de sabedoria, entregue. Se Deus te der uma palavra de conhecimento, entregue. Se Deus te der uma interpretação de língua, entregue. Porque o Espírito Santo de Deus é vivo. Ele fala, ele tem boca, ele tem sentimentos. Ele se entristece, ele se alegra com você. E eu espero que nessa noite haja alegria do Espírito Santo em sua vida, a ponto de você não conseguir se conter da felicidade de ter Deus morando dentro de você. Oh, Espírito Santo, nós te amamos, te adoramos. Glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Glórias a ti, Espírito Santo. Toma o teu lugar em nós. Guia-nos, dirija-nos. Nós queremos ser Deus e esta conexão com o Pai ser infinita, interminável. Ah, para a tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor mais uma vez.